Começa agora o Comentário Bíblico Vida, um projeto Bibotalk Produções e a editora Vida. Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a colocar na mesa quando o assunto é Pentecostes é uma coisa que nós sempre falamos aqui no Bibotalk. Nós somos um dos primeiros canais de teologia na internet. Claro, né, gente? A internet é muito grande, mas sabe dessa bolha, assim, bolha reformada, teológica e tal? Porque o Bibotalk teve uma boa inserção no meio reformado nos seus começos, né? Há quem diga que nos desviamos, mas esse não é o assunto. Mas nós somos um dos primeiros a tratarmos com respeito e seriedade os pentecostais. E é uma coisa que a gente tem que colocar em cima da mesa já aqui. Cara, aqueles vídeos malucos que você vê da galera andando, correndo, pulando, saltando, falando em línguas e tal, isso não representa a totalidade do movimento pentecostal. Não representa. A gente tem que tomar muito cuidado em taxar um movimento, em envelopar um movimento, sabe? Você botar uma etiqueta no movimento com base em alguns recortes, entende? Com base em alguns recortes. Então, assim, nem tudo que você viu de aberração, que algumas coisas são aberrações mesmo, tá? Algumas coisas são aberrações. Mas nem tudo aquilo ali representa o movimento pentecostal, né? Inclusive, se as pessoas que criticam o movimento pentecostal fizessem o trabalho de casa e fossem ler os teóricos pentecostais, iria perceber que já desde a década de 30, se tratando de Brasil, mas aqui eu tenho notícia, né? Talvez até antes, mas quando você vê publicações, né, de revistas de escola dominical, Mensageiro da Paz, né, um jornal que teve muita importância na formação teológica do movimento pentecostal, não sei como está isso hoje, mas você pega artigos antigos do Mensageiro da Paz, lições de escola dominical antigas, então lá já da década de 30, e você vai perceber o próprio Gunnar Wingre, né, um dos fundadores da Assembleia de Deus, junto com a sua esposa e o Daniel Berg, cara, você já vai ver que eles já tinham críticas a manifestações, às vezes sem muito critério e tal. E com o próprio corpo teológico, né, Bibo? Como é que é? Com o próprio corpo teológico, não precisou migrar para uma fé reformada, nem para um luteranismo, para embasar a sua crítica. A crítica vem da própria teologia e da pneumatologia que eles acreditavam, né? Exatamente. Então isso é muito importante, assim, galera. Você já vai ver teóricos falando sobre as manifestações do Espírito já desde muito cedo, tá? Você tem ótima literatura pentecostal, grandes autores pentecostais e que já vem pensando a manifestação do Espírito ao longo dessas né, ao longo desses séculos, entende? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa colocar na mesa é isso, sabe? Ter um pouco mais de honestidade. Eu vejo alguns comentários, assim... claro, e aí também preciso tomar cuidado, né? Porque não é toda a ala reformada também. São grupos muito específicos da ala reformada que fazem críticas mais ácidas e tal. E que são críticas bem bobas, assim, sabe? Bem bobas. Tipo, o cara pega lá uma manifestação esquisita do Espírito, né? Que o pessoal diz que é do Espírito, e coloca assim: um pentecostal nunca decepciona. Um arminiano nunca decepciona. Como se coisas esquisitas só acontecessem dentro do cercado pentecostal. Né? Então eu poderia pegar assim, por exemplo, o que aconteceu na Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos, e dizer assim, pois é, o movimento reformado nunca decepciona, né? Ou a gente pode pegar o liberalismo teológico que cresceu dentro da ala reformada na América como um todo, né? Exato. Então se é para você observar as críticas de outras confissões, olha para o seu reduto primeiro, né? É bom olhar para o reduto. Exato. Mas porque eu acho Tá, pode falar. Não, a não ser que você fique atomizando demais. Não. Eu sou desse movimento, mas eu não sou assim. E, cara, não dá muito pra fazer isso. Tá? Exato. Às vezes, quando você entra no movimento, você acaba abraçando o movimento e as críticas e elogios que esse movimento traz. Então, não dá pra ficar atomizando. Não, mas isso aí não me representa. Isso aí não... Cara, eu vou pegar o Gutierrez, né, que é o nosso pentecostal aqui, queridinho. Ele e o Alcino, que são os integrantes pentecostais aqui do Bibotalk. Cara, o Gutierrez, ele sabe os ônus e bônus de ser um pentecostal, entende? O Alcino sabe os ônus e bônus. Então, inclusive, é muito legal porque os dois, como teóricos do pentecostalismo, eles fazem críticas também. E é legal que eles estão dentro.
Então, se tem alguém que pode fazer críticas, são os dois, por assim dizer, né? Daqueles que têm experiência de fato, né? Para ser bem pentecostal aqui. Aqueles que têm experiência e história de fato, não tá olhando de fora, né? Exatamente, é que assim, eu não nego a importância de uma crítica vinda de fora. Para deixar claro aos ouvintes aqui. Eu acho que é importante a gente contrastar determinadas confissões, para que a beleza de uma se torne a beleza da outra, entre outras coisas, né? E aqui, deixa eu somar nessa tua fala aí, Luiz. É perfeito, eu também acho que críticas externas ao movimento são bem-vindas, eu acho que elas não são proibidas, e eu acho que isso é saudável, inclusive, mas há uma forma de se fazer isso, né? E que muitas vezes o pessoal acaba perdendo a mão. E acredito, e aquela coisa também, você pode tecer críticas e, inclusive, fortalecer a sua opinião, entende? Eu acho que, inclusive, dentro do ecumenismo que eu defendo, é isso. A minha teologia não quer apagar a sua para que a gente seja irmão em Cristo e cuidemos, né, deste mundo que habitamos juntos aqui. Inclusive do cristianismo que habitamos juntos. Eu não preciso destruir a tua teologia. Agora, eu posso dizer o porquê eu não concordo com ela. E por que eu creio da forma que eu creio. Exato, e aí é para não criar uma teologia do ressentimento, ao qual eu só baseio a teologia do outro naquilo que ele tem de pior, ou que foi manifestado de pior naquela comunidade específica. Isso é horrível, porque nós como protestantes temos essa veia de sermos sempre o do contra, até porque o movimento protestante é um movimento contra a Igreja Católica, então tá meio que na sua veia, só que isso produz muitos malefícios no labor teológico, né? E aí, qual é a melhor forma de haver um contraste de confissões e de compreensões bíblicas? A partir do melhor. E eu queria falar um pouco sobre essa questão do ressentimento, porque eu acompanhei, eu sou o fruto daqueles pentecostais que migraram para o movimento reformado, muito por conta da influência da internet. Uhum. E eu fui essa pessoa, mas também amigos meus também manifestaram isso, a ideia de que tudo que era o absurdo era o padrão do pentecostal. Até que eu entrei em contato com gente como Gutierrez, como Paulo Romero. Paulo Romero foi um professor em um semestre lá no Mackenzie, maravilhoso, um cara de hombridade bíblico, cristocêntrico. A gente tem o BTcast com o Paulo Romero, que o Paulo Romero, só pra galera poder dar uma localizada, e cabe bem com o que eu falei no início aqui da minha fala nesse podcast, que, aliás, se você está ouvindo no Spotify, que tal vir aqui no YouTube, dá um like pra gente, né? Você já comentar aí. Adoro quando vocês conversam, adoro. Não, adoro não, eu acho tão ruim quando a pessoa fala te adoro. Esse é o seu pentecostalismo clássico. É o meu pentecostalismo clássico, rígido, tá ligado? Que não é adoração só a Deus. Ativa o sininho pra quando o YouTube... ele te sinalizar quando tiver algum vídeo novo, alguma estreia. Então, sinaliza, então vai, comenta aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, faça tudo aí. Mas vamos lá, você citou Paulo Romero, isso casa bem com o que eu falei no início aqui da minha fala, porque ele pertence e faz parte das vozes que teceram críticas ao movimento pentecostal e críticas internas, né? Aqui no Brasil, Paulo Romero foi um dos primeiros a fazer críticas bem embasadas ao movimento neopentecostal, com o seu livro Super Crentes, que aliás precisava de uma atualização agora maravilhosa. Não sei se já fez, mas precisava de uma atualização, porque agora já passou muita coisa, né? Então, Paulo Romero, ele é uma dessas vozes, né, pentecostais, que, não, ok, a gente tá dentro do cercado aqui, estamos criticando, a gente sabe onde a gente se passa e tal, né? Exato. Mas é isso. A gente precisa também elencar os melhores, né? A gente tem comentários histórico-cultural, o comentário histórico-cultural do Kinner, que é um pentecostal. Gordon Fee é um dos maiores eruditos pentecostais aí e tal. Exato. Guilherme Nunes, que não é um pentecostal, mas é um continuista. Um carismático. Exato. Kenner Terra, Gutierrez, enfim. Todo esse povo aí. Tem muita gente boa, tem muita. Tem o Stromstead, que o Gutierrez me apresentou, Roger Stromstead, que é um grande pentecostal também, teórico pentecostal. Enfim, entre outros, né? Mas, galera, então é isso. A gente precisa começar a colocar isso na mesa. Agora, é claro que todo movimento tem os seus problemas, tem os seus exageros. Todo movimento que cresce,
algumas coisas saem do controle, isso é fato. Já na sua origem, o movimento pentecostal tem coisas estranhas. Você vai ler os relatos de Azusa. Já em Azusa aconteciam algumas coisas que eles não tinham muito controle sobre, mas faz parte. Agora, isso não desqualifica o movimento. E o movimento pentecostal, ele é responsável por fazer, inclusive, as igrejas históricas olharem, né, com outros olhos para a pessoa do Espírito Santo. Forçou as igrejas históricas a pensarem a pessoa do Espírito Santo, a darem ok, beleza, está acontecendo alguma coisa no mundo, né? E o movimento pentecostal, ele olha muito para Atos 2, às vezes até de forma orgulhosa, não, porque o pentecostalismo nasceu em Atos 2. Calma lá, gafanhoto. Não, se é isso, eu também sou pentecostal. Exatamente. Aliás, todo crente no Espírito é pentecostal. Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. E nós vamos olhar um pouquinho para Atos capítulo 2, a partir, né, das lentes do Pablo Adeiros, o novo comentário bíblico Vida, o Evangelho do Espírito Santo. Olha só, esse novo comentário bíblico Vida, do Pablo Adeiros, a gente tem falado aqui dos comentários, já falamos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora entramos aqui em Atos dos Apóstolos, ou o Evangelho do Espírito Santo. Aliás, já podemos começar dizendo isso, né? Eu gosto desse subtítulo do Deiros porque, de fato, o livro de Atos deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos no poder do Espírito Santo. Exatamente. Porque missão, Lucas tem muito essa qualidade, já no seu evangelho e também aqui em Atos dos Apóstolos, de atribuir a ação de Jesus, a ação dos discípulos, a ação dos apóstolos, a ação da igreja, ao poder do Espírito Santo. Então, no poder do Espírito Santo, Jesus fez o que fez. No poder do Espírito Santo, a igreja fez o que fez. Então, é legal pontuar. Atos é um espelho da igreja, do ministério público de Jesus, né? Aí você observa. A gente já tá entrando já no assunto aqui, mas... Exato. Aqui é só vibe. É rápido, na vibe. Mas Jesus prega nas sinagogas. A igreja começa pregando nas sinagogas. Jesus se reúne nas casas. A igreja também começa a se reunir nas casas, né? Exato. Estava nas casas. Jesus anuncia as boas novas nas ruas enquanto anda. A igreja também faz isso. Lucas, ele tem uma intencionalidade em... assim como o Espírito Santo desce sobre Jesus, desce sobre a igreja, e existe um reflexo, um espelho daquilo que aconteceu no ministério público e daquilo que acontece no ministério público agora da igreja, dessa nova humanidade inaugurada com Cristo, né? Muito legal essa ideia de espelhar. E já falamos várias vezes aqui no BTcast, faça esse exercício um dia. Leia Lucas e Atos, entende? Leia o escrito de Lucas e Atos. E aí, se quiser botar Hebreus também, porque talvez Lucas tenha escrito, mentira. A gente conversa sobre isso outra hora. Priscila, né? Priscila. Vai defender Priscila? Autoria Priscila? Eu gosto de Priscila, Apolo ali, os dois juntos. Ali, né? Eu gosto de Lucas. Eu gosto de Lucas, hein? Você gosta de Lucas? Eu gosto da ideia de Lucas. Mas enfim, whatever. O importante é o seguinte, leia Lucas e Atos. Leia Lucas e Atos, faça esse exercício, é muito legal. Você vai perceber esse espelhamento, tá? Você vai perceber como a igreja dá continuidade ao ministério de Jesus, né? Como a igreja realmente começou a fazer coisas maiores, né, do que Jesus fez, né? Então, assim, você vai entender um pouco isso. Então, galera, é isso, tá? Atos 2 não é o nascimento do movimento pentecostal, mas ali a gente pode dizer que é o nascimento da igreja. Mas vamos lá, vamos ler o texto? Atos 2... Do versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia, quem é pentecostal sabe, né? Quem é pentecostal entende isso daqui. Exato. Coisa boa, Bibo. Por onde podemos começar? Cara, eu acho que vamos lá, o que é essa festa, por que eles estavam reunidos? Vamos começar pelo básico, para dar um pouco de contexto para a galera. Por que o pessoal estava ali, né, reunido? É porque Jesus mandou eles esperarem em Jerusalém? Tipo... Isso, né? Existe esse ponto, que é uma ordenança. Inclusive, se você pega a final de Lucas, comecinho de Atos, você tem no epílogo de Lucas uma reunião ali com os discípulos de Jesus, a qual Jesus continua
antes de fazer aquele movimento que é muito comum nos credos, a ascensão, né? Antes de subir aos céus e assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele se reúne com alguns discípulos e nós não sabemos o conteúdo desse intensivo que Jesus faz com seus discípulos. Foi 40 dias, né? Foi 40 dias que ele ficou com a galera? 50 dias. 50 dias. 50 dias. Tanto que o Pentecostes acontece justamente depois da Páscoa, né? Então, são 50 dias ali. Tanto que no calendário litúrgico da igreja, nós temos a Páscoa não apenas como o domingo da ressurreição, mas 50 dias após o domingo da ressurreição, esticando esse tempo de presença contínua com Cristo Jesus para findar no dia do Pentecostes, né? E o dia do Pentecostes, ou a festa do Pentecostes, era uma festa, na verdade, de comemoração diante dos primeiros frutos da colheita de trigo, ao qual o povo realizava costumeiramente. Então era uma festa de gratidão. E eu acho interessante que Lucas aqui coloca a ideia da manifestação da igreja, do povo de Deus, da igreja, dessa nova humanidade, nascendo com a descida do Espírito Santo, mas em contraste com uma festa das colheitas. É como se tem uma questão poética aqui de que o Pentecostes nada mais é do que essa colheita de um novo povo, de novos frutos, né? Baseado em uma nova lei, baseado em um novo estigma, que é o estigma de Cristo. E isso é muito poético e belo, e é legal como Lucas constrói no livro de Atos, acontecendo isso dessa forma específica. Então, o dia de Pentecostes era um dia muito especial já no calendário judaico e que se torna mais especial ainda no calendário cristão por conta dessa manifestação poderosa do Espírito, ao qual ele está iniciando de fato a igreja. O Deiros, ele comenta um pouco sobre a postura das pessoas que estavam depois daquele intensivão com Jesus Cristo e sob a orientação de Jesus Cristo, reunidos em um só lugar e aguardando um sinal para iniciar as palavras que Jesus havia dito, de que a missão aconteceria em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Até os confins da terra. Eu acho interessante a obediência dos discípulos, eles estarem organizados. Nós não temos nenhum relato preciso de que em qual lugar eles estavam reunidos, né? Provavelmente poderia ser nas casas, mas levando em consideração a quantidade de pessoas ali presente, a superlotação da cidade por conta da comemoração da festa de Pentecostes, e também levando em consideração que haviam espaços um pouco maiores, as sinagogas poderiam também, inclusive, ser um lugar de reuniões pontuais ali dessa comunidade, até a chegada do Espírito Santo, tá? Eu acho isso muito interessante porque é um movimento que acaba tendo uma organicidade no começo. A igreja é muito orgânica, e é orgânica no sentido de um grupo de judeus e prosélitos ali que estão se reunindo sob a orientação de Jesus Cristo, mas para além disso existe um aumento significativo e um movimento que começa a ser percebido aos poucos, iniciando-se na descida do Espírito Santo, que é onde tem toda aquela implosão e explosão do Evangelho de Cristo Jesus e do empoderamento, né? Desse empoderamento. Então é importante a gente levar em consideração de que são os discípulos, tá? De Jesus, e não são os apóstolos, só os apóstolos. São todos os discípulos de Jesus. Eu acho que 120, né? É os 120 que estavam aí, não é? Exatamente. E aí é uma completude da igreja, tá? Que é empoderada com o Espírito Santo. Aqui a gente já tira um mito que nós gostamos de alimentar culturalmente em nossas igrejas, de que o Espírito Santo só pode operar através de determinados ofícios. Ninguém ali tinha ofício até então, tá? Ninguém ali tinha ofício, né? É verdade. Mas todos estavam aguardando pacientemente, segundo a observação de Jesus, o sinal para iniciarem a missão. Ponto.
Isso é muito importante, tá? Então, no Novo Testamento o Espírito Santo é muito claro, desce sobre todos e empodera todos. Eu sei que a palavra empoderar tá meio chata, galera, empoderar não pode usar. Gente, para vocês são um público selecionado, exato, vocês são um público inteligente, que consulta o dicionário, você sabe o que empoderar significa, né? Exato, ainda que pode ter sido muito utilizado por determinado grupo. A gente coopta de novo esse nome. Exato. O Espírito Santo já cooptou, já. Exato. Dínamos. Então, esse empoderamento, já no Novo Testamento, é muito claro, teologia paulina, lucana, é sobre todos, galera. O Espírito desce sobre homem, mulher, jovem. É o cumprimento, né? Atos 2 é ali o cumprimento da profecia de Joel, né? A gente não vai entrar em tantos detalhes ali, aqui no capítulo 2, vamos focar mais nesses 4 versículos, mas é basicamente isso, é um empoderamento, é um ser cheio, né? Ah, mas os discípulos não tinham já o Espírito Santo? Sim, a gente vê ao longo do ministério de Jesus. Em João, ele sopra depois da ressurreição ou antes? Não lembro agora. Depois, em João, né? Depois da ressurreição. Que foi o texto que a gente analisou no mês passado, no Comentário Bíblico Vida 006, né? Então, no Comentário Bíblico 006, a gente até vê um pouco sobre isso. Mas é claro que eles tinham o Espírito Santo, galera. Só que aqui é um revestimento de poder um pouco diferente, entende? É uma dinamização de todos aqueles que estavam reunidos ali, como um cumprimento, inclusive até escatológico, por assim dizer, de Joel, capítulo 2. Então, por isso que tem essas manifestações, as línguas repartidas como fogo e tal. São sinais apocalípticos, por assim dizer, da chegada do fim, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que... Eu vou trazer um pouquinho da dogmática aqui, tá bom? Mas eu acho que é um papel a ser assumido pelo Espírito Santo, porque ele sempre esteve como uma espécie de um coadjuvante muito importante dentro da Trindade, tá? Desde o Antigo Testamento. Você vai lá pro início da criação, o relato da criação. Era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, né? Você vai falar sobre a maldade ou o tratamento da maldade humana no dilúvio. O Espírito Santo também ele é representado ali. Você tem, por exemplo, Bezalel na hora de criar o tabernáculo. E aí o Espírito Santo desce sobre Bezalel e seus filhos para o encherem de sabedoria artística. Eu acho isso bonito pra caramba, assim. Ou os líderes de Israel, o conselho de Jetro, os líderes de Israel que seriam responsáveis por julgar toda uma nação em meio ao êxodo, né? Então, o Espírito também desce sobre eles para dar sabedoria. Outra coisa, os profetas, né? Os profetas têm uma manifestação pneumática, é uma manifestação do Espírito muito contundente mesmo. Então, o Espírito ele tá ali já, permeando todo o Antigo Testamento. No período intertestamentário, ele também está permeando, está sendo utilizado como uma figura muito importante em diversos escritos. E no Novo Testamento a gente tem, começando no Evangelho, o Jesus Cristo, óbvio, né? Aquele que recebe o próprio Espírito da parte do Pai. Mas nós temos agora aqui o Espírito tomando seu papel, um papel. É como se ele deixasse de ser o coadjuvante. O protagonista, ele meio que sai de cena, porque ele vai tirar um sabático. Não necessariamente Jesus está ainda controlando todas as coisas, né? Mas o coadjuvante, ele começa a ter agora um papel mais ativo. E aí aqui é a primeira manifestação desse papel, né? A primeira função desse papel é empoderar um povo, para que esse povo caminhe em dependência a ele, para cumprir tudo aquilo ao qual Jesus havia solicitado, né, mandado para a igreja, né? Quando eu ouço essa tua fala, eu só me dá parece assim, tipo, modalismo, né? Parece um modalismo aí. Não é o modalismo, né? Não, gente, não é modalismo isso daí. Mas é porque o Espírito Santo estava junto com Jesus. Não é modalismo por conta disso, tá? Tá, gente. Então aqui o Luiz é trinitário, acredita em um único Deus que se manifesta em três pessoas diferentes, distintas, tá? Tô falando da pessoa do Espírito Santo, que está em uma função em que ela alcança sua plenitude após a ascensão de Jesus Cristo, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. E ele é o outro consolador, entendeu? Então ele é o outro, ele é igual, entendeu? Ele vem no mesmo, né? E outra, a todo momento, né? Ele é que estava junto com o Filho, né? Potencializando o Filho e tal. Então é uma ação da Trindade na igreja. E sim, e Lucas gosta de acentuar isso, né? Lucas gosta de acentuar
o papel do Espírito Santo na manifestação. Deixa eu falar aqui, então, Lucas gosta tanto de acentuar o papel do Espírito Santo na ação, que o Evangelho de Lucas tem um prólogo com uma manifestação maravilhosa do Espírito. A gente tem Isabel, Maria, Simeão, profetisa Ana. Sim, então, sim. Essas personagens... O nascimento do Messias ali é altamente profético, é altamente envolvido no ambiente profético da presença do Espírito. Do Espírito Santo. Então, tá ali presente, tá, gente? Não é um modalismo, mas é porque em Atos 2 existe uma função que na economia trinitariana, em que agora, de fato, o Espírito Santo, ele estou assumindo a partir de agora. Exato. E aí as sucessões e as devidas e os demais derramamentos no Espírito são marcadores da missão ao qual Jesus designou para a igreja, tá? E é isso, eu vou para o Pai, entendeu? Mas deixarei o outro Consolador. Então, por isso que o Espírito Santo acaba tendo essa proeminência e tal. E é por isso que até muitas igrejas, ao longo dos séculos, foram se afastando um pouco, né? E até nessa busca pela cristocentridade, né? Da sua doutrina, da sua mensagem. E de fato é o que Paulo fala, né? E eu prego a Cristo e a esse crucificado. Mas acabaram perdendo um pouco esse tom, tipo, mano, existe o Espírito Santo que empodera a igreja para cumprir a sua missão, né? Então, de fato, isso é paulino, isso é lucano, isso é neotestamentário. Uma igreja que, de fato, é empoderada para cumprir a sua missão, uma igreja cheia do Espírito Santo. E é por causa da presença e plenitude do Espírito, Paulo vai utilizar essa ideia, né? Para Paulo, é a ideia da plenitude, o ser cheio, né? O ser pleno, ser cheio do Espírito Santo, é ter as riquezas, né, da palavra de Deus dentro de você, é ter Cristo. E a presença de Cristo se manifesta por meio do Espírito Santo, que testifica com o seu coração que você é filho de Deus. Sendo então, isso um dos marcadores dos últimos tempos, tá? Isso é muito importante no apóstolo Paulo, tá bom? Exatamente. É porque o Novo Testamento é escrito nessa perspectiva, né? Que Cristo está voltando. O Novo Testamento ele é marcado por isso, como cumprimento escatológico. Olha, estamos no fim dos tempos, né? O Novo Testamento ele respira esse ar do fim, entendeu? Então é por isso que, inclusive, Atos 2 tem muito, assim, essas coisas meio apocalípticas e tal, e fumaça e tal, porque como Joel profetizou, né? Então tem um pouco disso ali em Atos 2. Olha, o tempo marcando justamente isso. E Lucas faz questão de registrar dessa maneira, para dizer, olha, galera, o tempo do fim que os profetas falaram está começando, entende? Exato. Está começando. E aí tem a manifestação do Espírito, né? Que acontece de 3 maneiras. E aí o Adeiros, ele dá esse espaço que eu gostei bastante, assim, essa estrutura de que a manifestação do Espírito, ela acontece de uma maneira audível, primeiro, depois visível e, por último, oral. E aí eu gostaria até de pegar os versículos específicos, né? Em primeiro lugar, o versículo 2 mostra que, de repente, veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, a gente tem uma manifestação audível do Espírito. E eu acho muito interessante porque, caso você volte no Antigo Testamento, muitos salmistas se referem à ação de Deus como sinais que são estrondosos, né? E estrondosos no sentido audível, como o Deus que se faz ouvido pelo seu povo e quando ele mesmo quer. Então, nesse momento, a gente está vendo uma manifestação do próprio Deus em um som estrondoso, em um som altíssimo, em um som que chame a atenção de todos que estão ali ao redor, né? E eu acho muito interessante isso, porque, sendo relatado por Lucas, é porque isso impactou significativamente aqueles crentes que estavam naquele local, naquele lugar, naquele horário, naquele dia, especificamente falando. Então, a gente tem uma manifestação que é audível, tá? A segunda é uma manifestação visível. E eu acho que a gente pode começar do versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A ideia de línguas de fogo é uma ideia que remete automaticamente à trajetória do povo de Deus no deserto, né? Deus se manifestava de 2 formas, né? Coluna de nuvem, trazida pelo vento, que encheu a casa, e
uma coluna de fogo para não apenas aquecer, mas iluminar o caminho deste povo, né? E aí nós temos aqui no tabernáculo essas duas coisas como uma manifestação de que Deus estava com este povo. Deus estava caminhando com eles. Deus estava tabernaculando com eles. Aí aqui nós temos esses dois outros sinais sendo aplicados. Vento forte, e aí, consequentemente, o som e o estrondo, né? E fogo, ou línguas de fogo. A ideia de que eles estão sendo transformados agora no verdadeiro tabernáculo do Deus vivo. O Espírito Santo agora, de fato, está tendo uma nova moradia. Os crentes, os cristãos. Sensacional, sensacional. Isso aqui é Lucas. Lucas com primor redacional maravilhoso. Que homem. Mas nós não paramos aí, tá? A gente vem para o terceiro ponto, que é o oral, o testemunho. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, ponto, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, eles estavam agora revertendo Babel, né? Babel, a dispersão das línguas, e em Atos 2 ele joga Babel de ponta cabeça ao ponto de agora todo esse povo, sem instrução ou sem fazer o seu fisc ali da Judéia, o fisc em Jerusalém, né? Sem fazer o seu cultura inglesa, começam a falar em outras línguas, tá? Existe uma discussão aqui, que é uma discussão meio besta, sobre a questão de se era já línguas dos anjos aqui, ou línguas pré-existentes. Eu vou com boa parte dos acadêmicos, eu não sei se você conhece alguém que pense diferente, mas aqui são línguas pré-existentes, Paulo que vai dar ênfase em uma língua dos anjos, tá? Sim. Então eu faço uma diferenciação, realmente, da teologia. Cara, tem gente que vai dizer o seguinte, um pouco dessa discussão aí, vamos lá. Mas tu disse que é meio boba, né? Me senti meio bobo agora trazendo a discussão. Não, mas é boba, porque se a gente, entendendo se é línguas existentes ou línguas dos anjos, misturadas tudo junto, ainda assim é uma manifestação poderosíssima. Tá? Exato, e é uma manifestação da fala. Exatamente, e eu acho que assim, a ênfase do texto é essa, olha... Eles estavam eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles começaram a falar noutras línguas, entende? E aí depois a gente continua ali, né? Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua, entendeu? Então tinha partos, medos e elemitas e tal, uma galera. Tá? Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Tá? Então assim, e aí percebam que eles tinham algum também comportamento corporal, ao ponto que essa galera tá bebendo vinho essa hora e tal, entendeu? Então tinha alguma manifestação corporal também, né? Aí o que acontece? De fato, se eram línguas humanas ou angelicais, não importa, o texto não está preocupado com isso. A preocupação do texto é mostrar a universalidade da missão, entende? Ou seja, a função do texto é mostrar que o evangelho é para todos os povos. Essa é a função do texto. Por isso que faz mais sentido nós acreditarmos em uma manifestação xenolálica, né? Ou seja, uma manifestação, línguas... geralmente alguns teóricos pentecostais fazem essa divisão, né? Glossolalia ligado à língua dos anjos e a xenolalia, línguas dos homens, né? É o contrário. É o contrário? É o contrário, não é? Errou feio, errou rude. Ou se estiver errado, comenta aqui embaixo, né? Xenolalia, eu confundi os termos, gente. Eu ensinei a vida inteira que xenolalia é a língua dos homens, glossolalia é a língua dos anjos. Posso ter ensinado a vida inteira errado, como diz um amigo meu amigo conta uma história muito maluca. Diz que um dia ele estava numa pregação de casamento, cara, e esse pastor falou assim, irmãos, eram tipo assim, 8 passos, ou 9 passos, 7 passos, para um casamento feliz, tá ligado? Cara, ele chegou e deu 3 passos a menos do que o cara falou que seriam, entendeu? E esse meu amigo chegou pro cara e falou assim, ó, olha, o senhor falou que seriam tantos passos, faltou 3 passos. Ele, como assim faltou 3 passos? Não, faltou, o senhor falou isso e aquilo, o senhor falou que eram tantos.
Ih, rapaz, eu tô há 12 anos pregando essa mensagem. Aí acontece. descubra você, faça esses outros 3 passos. Exato, fica aí, é o Pai, Filho e Espírito Santo, pronto, entendeu? Que ele esqueceu de falar. Aí, procure glossolalia, mas enfim, whatever. Seja a língua dos homens ou sejam línguas angelicais, realmente não é o ponto do texto. A maioria vai definir que eram línguas dos homens, ou seja, que a galera tava ouvindo mesmo aqueles idiomas ali, todos diferentões e tal. Outros vão dizer o seguinte, que na verdade o milagre não estava na fala, o milagre estava na audição. Entende? Então, como um teólogo reformado carismático, o Dennis Rodman Williams, acho que é esse o nome dele, Rodman Williams, esqueci o primeiro nome dele. Acho que Dennis Rodman é jogador de basquete, mas tudo bem. Mas é o Rodman Williams. Esse nome inteiro é o nome de um jogador de NBA, total. Sério? Aham. Nossa, mano. Deve ter. Agora pausa. 1 hora depois. Mano... Ó, vamos lá, o J. Rodman Williams, que é dessa sistemática aqui pentecostal... Nossa, é da Editora Vida. É da Editora Vida, exato. É uma baita sistemática pentecostal essa aqui, tá? Olha quem faz o prefácio aqui, ó. Paulo Romero. Olha, coisa linda. Entendeu? Então isso aqui é uma baita teologia sistemática pentecostal e tal. E ele defende que é o milagre da audição, entende? Ou seja, os discípulos ali, toda a galera cheia do Espírito, falou em línguas angelicais... Mas o Espírito Santo interpretou, né, foi o intérprete para os demais povos. É uma possibilidade. Isso casa bem com a teologia paulina, no sentido de que quando alguém fala em línguas, é bom que se tenha interpretação, só que aí o agente não é mais o Espírito, mas é a igreja empoderada. Só que nesse primeiro momento, que não tinha a igreja formada ainda, o Espírito Santo foi o próprio intérprete. Faz sentido? Em alguma medida faz. É uma alternativa de explicação, Exato. Que encontra sua lógica interna, mas que pode ser criticada também. Exato. Faz sentido. O ponto é que o testemunho está sendo colocado aqui. Exato. A igreja está se manifestando oralmente para que o mundo veja, né? E aí, somos o povo da fala, né? Somos o povo do livro, mas somos o povo também da fala, né? Só que essa fala, ela depois vai desaguar em uma ação que os cristãos eles serão reconhecidos pela sua generosidade, pela sua caridade, por pensarem em comum, entre outras coisas, né? Mas a oralidade aqui acaba sendo muito importante no nascimento da igreja. E é uma manifestação audível, outra manifestação audível do Espírito Santo, empoderando essa igreja a iniciar essa missão. Eu acho muito importante a gente levar em consideração que a manifestação do Espírito Santo acontece de maneira audível, visível e oral, né? Tomando posse da igreja para anunciar e tudo mais. Sensacional. Como é que é? Vamos lá. Audível, visível e oral. E eu acho qual que é a diferença do audível e do oral? Só que o audível é o som externo à igreja. O oral é a igreja manifestando esse som. Você, que dá, a igreja ouve e fala. Exatamente. Caramba. Ou seja, a igreja que não aprendeu a ouvir não está apta a falar. Exatamente. Sensacional. Mas aí, pronto, fechamos. Acabou mais um BTcast Vida aí pra vocês. Caramba, gente, olha só. Você quer adquirir os comentários do Pablo Adeiros, o novo comentário bíblico Vida? Tem um link aqui com desconto, tá bom? Na descrição deste BTcast em bibotalk.com. É só você digitar aí comentário bíblico Vida 007, tá bom? Ou você vem aqui no YouTube e tá na descrição deste vídeo do YouTube. Tem lá também um dicionário bíblico maravilhoso que você pode adquirir. É muito bom o dicionário bíblico também. Vai te ajudar a preparar. Gente. E o meu tá lá longe, não vou pegar agora. Mas a Jenny vai botar na capa aí, vai botar na tela esse comentário bíblico Vida, que também é bom, tem um comentário bíblico Vida, põe na tela aí também, tá bom? Que é o manual bíblico ilustrado Vida, e tem o dicionário bíblico ilustrado Vida. Os dois estão aparecendo na tela aí pra você. Posso fazer só uma aplicação e um contraste do Pablo Adeiros diante desse texto? Agora, aplicação de Pablo Adeiros diante desse texto. Manda. No final, o comentário, a exposição do Adeiros diz que existe o contraste entre o enchimento autêntico do Espírito Santo e o falso enchimento. O enchimento autêntico do Espírito Santo é caracterizado por vários elementos. Ele causa admiração e espanto,
satura a cidade em que ocorre com o ensino cristão, produz sabedoria na igreja, é acompanhada da fé, expressa a graça e o poder de Deus e manifesta-se em boas obras e conduz à alegria. Não à toa, eles estavam sendo reconhecidos como bêbados, né? Então, por isso que é importante. Só que o falso enchimento é caracterizado por outros elementos. Ele mente para o espírito, produz inveja, resulta em engano e fraude, dá origem ao ciúme e causa o furor. Ou seja, a gente está falando aqui de como nós podemos, até mesmo, daqueles que fazem parte de igrejas históricas, que não prestam muita atenção em uma pneumatologia, em uma doutrina do Espírito Santo tão robusta assim, a como nós diferenciamos de fato o enchimento autêntico do Espírito Santo do falso enchimento. Eu acho isso daqui, essa consideração importante, é apenas um enxerto aqui do livro para mostrar para você a beleza do comentário Vida, como o Adeiros, ele trabalhou bem com esse texto. Ficou bom, esse comentário de Atos tá legal dele aqui. Gente, é isso, tem o link aqui na descrição do Comentário Bíblico Vida 007, tanto em bibotalk.com, como também aqui no YouTube. No Spotify ainda não estamos conseguindo colocar links, tá bom? Ou em outros aplicativos. Deus abençoe vocês, estudem a Bíblia, comprem materiais que vão edificar a vida de vocês, que vão ajudar vocês a prepararem bons estudos bíblicos, tá bom, pessoal? É necessário, é importante que a gente cuide disso. Beijo, Deus abençoe todos vocês. Lembrando que terça-feira é dia de BTcast e sexta-feira é dia de BT Papo. Até a próxima. Valeu. Fala alguma coisa, Luiz. Dá um tchau. Alô, tchau, gente. Beijo. Hoje não imitamos ninguém, né? Hoje não. Só pra fazer a saideira, Hoje eu te chamei pelo nome correto, de Luiz. Nossa, tá? A gente não fez a gente não fez a piada a gente não fez a piada com você ser parecido com ninguém. Exato. Entendeu? Então ainda. Tá ótimo. Vai aparecer nos comentários, exatamente. Cara, todos que eu apareço, todos. Pelo menos tem alguém comentando. Exato. Mas faz parte. Mas é isso, galera. E ajude, né? Ajude divulgando, ajude comentando, dando o seu like. Agora o BTcast, a maioria dos BTcasts tem imagem, entendeu? Eu tô indo a São Paulo gravar numa mesa com a galera. Vou organizar uma ida no Rio de Janeiro pra gravar com a turma do Rio de Janeiro. Tem o pessoal de Santa Catarina, que eu tô me organizando pra gravar com o pessoal de Santa Catarina. Olha aí. É isso, cara. A gente quer fazer vários podcasts de mesa, então valorize a gente aqui no YouTube. O podcast de mesa mais nômade do Brasil. Exatamente. Então, assim, e galera, tem um custo financeiro disso aí também, sabe? Então, se você puder valorizar aqui no YouTube, seria excelente pra nós, tá bom? Beijo, fiquem todos a paz do Senhor Jesus e até a próxima.